Mas, Rogério, a gente falava há pouco tempo sobre a situação da guerra no Iêmen, que é uma das mais sangrentas no mundo. Atualiza a situação pra gente, por favor. Então, boa noite, Elias. Parabéns, Elias, parabéns aos colegas da TV Diversa, de todos os meios de comunicação, por este Dia do Jornalista, né? O Dia do Jornalista. E vocês estão todos de parabéns pelo belo trabalho que estão fazendo. Muito bem, falando sobre o Iêmen, essa situação é uma situação terrível. Durante muito tempo, a gente vem falando sequencialmente sobre a guerra na Ucrânia e não poderia ser diferente, porque a guerra na Ucrânia nos traz imagens muito terríveis, bombardeios muito fortes, muito pesados, e é um país que está dentro da Europa, próximo do Ocidente, então a gente acaba parecendo que está mais ligado. Mas existem muitas guerras ao mesmo tempo acontecendo no mundo inteiro. E uma das mais sangrentas, uma das mais terríveis, que tem assim apresentado a pior crise humanitária dos últimos anos, é a guerra no Iêmen. O Iêmen é um país pequeno, pobre, árabe, que está localizado no sudoeste da Península Arábica, numa posição privilegiada. O Iêmen não é um país rico, o Iêmen é um país pobre, apesar de estar ali naquela região que é uma verdadeira bacia de petróleo, o país não tem petróleo. Só que ele está localizado numa região muito interessante, porque ali tem um golfo embaixo ali, que dá a ligação do Mar da Arábia para o Mar Vermelho. E com isso passam navios petrolíferos por ali e vão até o Canal de Suez, onde entregam então as mercadorias, o petróleo e toda a riqueza para a Europa, para o Mediterrâneo, através do Mediterrâneo. Então, é um ponto estratégico e de muito interesse. Mas esta guerra já dura 8 anos. Ela começou em 2014. O país, ele faz fronteira com a Arábia, faz fronteira com o Omã, faz fronteira com uma série de outros, e com o Mar da Arábia e com o Golfo de Adem, no sul, que é onde existe essa passagem. O que acontece? Os últimos meses foram vistos como os meses mais violentos da guerra e o conflito atingiu um nível de crise humanitária sem precedentes. Bom, os ataques aéreos que o Iêmen recebeu foram muito violentos. Foram por parte da Arábia Saudita e de uma coalizão da OTAN, de países do Ocidente, como Estados Unidos, Inglaterra e França, que se uniram para combater os rebeldes Houthis, é o nome do grupo, um grupo rebelde chamado Houthis, que resolveram tomar o poder no Iêmen. Mas por que isso aconteceu? Nós vamos explicar daqui a pouquinho. Sabemos que até agora, tem alguns números aqui bastante tristes, morreram nesta guerra, nos bombardeios, de forma direta e indireta, mais de 233 mil pessoas. Agora, quando eu digo direta e indireta, eu digo que de forma indireta morreram desses 233, mais de 130 mil pessoas por fome e por problemas de infraestrutura, saúde, doenças, falta de total apoio. O país está esfacelado, ele não tem um governo, ele tem uma confusão. A capital, Sanaa, está ocupada pelos rebeldes, que são os Houthis, e com isto o país ficou desgovernado. O atual presidente da República do Iêmen, ele está exilado na Arábia Saudita, de onde ele, entre aspas, governa. Isso não tem sido possível, tem dado muito problema. 85 mil crianças menores de 5 anos morreram em consequência desta guerra, mas sabemos que 10 mil morreram em consequência direta e as outras de fome. Crianças menores de 5 anos, mais de 85 mil morreram de fome. A fome está afetando, talvez o pior bombardeio desta guerra seja a fome, porque ela afeta 14 milhões de iemenitas. São 29 milhões a população do Iêmen e 14 milhões de pessoas estão numa fome absoluta, em total fome, morrendo realmente de fome, segundo a ONU, Elias.
Agora, Jair, eu queria entender também quando foi que essa guerra saiu do controle. Afinal de contas, começou em 2014, não tem tanto tempo assim. Infelizmente, em relação a perdas de vidas humanas, já estamos passando aí por situações cada vez piores. Quando é que ela saiu do controle? Quando foi aí o estupim para que isso tudo pudesse acontecer? Pois é, Elias, boa pergunta. Esta guerra, ela envolve mais do que apenas os rebeldes hutis e o governo do Iêmen. Ela envolve interesses muito maiores de países ali ao lado. A Arábia Saudita, por exemplo, poderosa Arábia Saudita, e o Irã. Por que isso acontece? A Arábia Saudita é um país que é sunita. Você sabe, os muçulmanos, os países muçulmanos, eles não se entendem perfeitamente, não são alinhados. 90% dos muçulmanos são do ramo sunita e 10% são do ramo xiita. O Irã é xiita, assim como os rebeldes que lá estão, são xiitas também. A Arábia Saudita é sunita e não deseja de maneira alguma que os rebeldes xiitas tenham o controle do Iêmen. Então o que acontece? O Irã apoia os rebeldes, apesar dele às vezes negar isso, mas o Irã apoia os rebeldes com armas e com logística e mais coisas necessárias para uma guerra, e a Arábia, junto com uma coalizão do Ocidente, formada pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos, pela França, que é a OTAN, a Arábia acaba atacando o Iêmen diretamente. Isso fez a guerra ficar completamente fora do controle. Mas a gente sabe também que há um envolvimento de Al-Qaeda e também do Estado Islâmico. O Estado Islâmico está presente em tudo quanto é conflito que acontece no Oriente Médio. O Estado Islâmico é uma milícia radical, extremamente fundamentalista, que decapita os seus inimigos, etc. Todo mundo já sabe que é terrível. O Estado Islâmico, ele reivindica pelo menos umas 6 províncias do Iêmen. E com isso acaba atacando para todo lado. E acaba aumentando o conflito, piorando a coisa e confundindo mais a cabeça de todo mundo. Eles há 2 anos, eles fizeram um ataque suicida que chamou muito a atenção numa delegacia de polícia ao sul do Iêmen. Foi lá um bombista, um terrorista com bombas e acabou se explodindo inteiro ali e matando mais de 11 pessoas, mais de 11 civis naquela cidade. Então é realmente muito confusa a situação. Há países muito poderosos envolvidos nisso, com medo de que, se os rebeldes tomam o poder no Iêmen de vez, o Irã passe a ter uma posição política importante naquela região. E o Irã é inimigo tradicional do Ocidente, Elisa. Excelente, Jair. Olha, muito obrigado pelas informações. A gente agradece muito a sua participação aqui hoje. 9h36 no Brasil, 1h36 da manhã aí na Europa, mas a gente fica sempre feliz em tê-lo aqui, em receber ao vivo ainda para todos aqueles que nos acompanham. Jair, uma excelente noite para você. A gente volta a se falar na próxima semana.